Você não clicou aqui por acidente. Neste momento, algo maior do que você, maior do que qualquer coisa que você já enfrentou, está te atraindo. Este não é apenas um vídeo, é um momento projetado pelo próprio Criador do Universo. E se você ficar comigo até o fim, descobrirá porque sua luta não foi em vão, porque o silêncio teve um propósito e como tudo que você suportou estava te preparando para uma vida de abundância sobrenatural. Então me ouça. Isso não é propaganda enganosa. Isso não é um discurso motivacional. Este é um chamado que ecoou pela eternidade, finalmente chegando aos seus ouvidos. Porque por muito tempo você carregou a dor em silêncio. Você usou a força como uma armadura, mesmo quando se quebrou por dentro. Você seguiu em frente quando ninguém estava olhando, travou batalhas invisíveis e suportou noites que pareciam intermináveis. E agora, o céu está respondendo. Você sente isso, não é? Essa agitação em seu espírito, aquela voz que sussurra, deve haver mais. Isso não é imaginação sua. É o seu espírito reconhecendo a verdade quando a ouve. O que você está prestes a receber não é apenas um encorajamento, é uma ativação divina. O mesmo Deus que orquestra galáxias, que pinta pores do Sol sem repetir um único, atraiu você aqui para lembrá-lo. Você nunca foi esquecido. Você nunca foi ignorado. Você estava sendo preparado. Há uma mudança acontecendo agora. Um realinhamento do destino. E se você ousar acreditar, mesmo que só um pouco, que esta mensagem era para você, então o que vem a seguir quebrará o ciclo em que você estava preso e libertará o futuro que você esperava. Você tem caminhado com pesos que ninguém mais conseguia ver. Sorrindo em salas onde sua alma estava sufocando, pagando o preço da força em silêncio, carregando fardos que nunca deveriam ser seus. Você dominou a arte de parecer bem, enquanto seu coração gritava por alívio. Mas hoje, as correntes invisíveis ao redor do seu espírito começam a se quebrar. Esta não é apenas uma mensagem reconfortante, é um decreto emitido pelo céu. Sua temporada de sobrevivência termina agora. Ouça-me claramente. Você não nasceu para se virar. Você não foi projetado para viver sem fôlego, lutando apenas para se manter à tona, trocando sua paz por centavos. Você nunca foi feito para implorar a vida pelo mínimo necessário. Aquele ciclo atormentador de mal conseguir, aquela sensação constante de que o avanço está sempre um passo fora de alcance, não é a sua identidade, é uma prisão construída por mentiras. E a verdade está aqui para libertá-lo. Porque o Deus que te viu no vale, que contou cada lágrima que você não chorou em voz alta, que ouviu suas orações silenciosas no meio da noite. Esse mesmo Deus não apenas ouviu, ele respondeu. Não se trata apenas de alívio financeiro. Trata-se de restaurar sua visão, reavivar sua alegria, despertar seu propósito. Trata-se de levá-lo do modo de batalha ao transbordamento, da fragilidade à confiança inabalável. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O avanço nem sempre chega com raios e trovões. Às vezes, ele chega silenciosamente, como um sussurro que penetra mais fundo do que um grito. E agora, estas palavras são esse sussurro. Deixe-as quebrar o ciclo. Deixe-as tirá-lo do modo de sobrevivência superficial e empurrá-lo para as águas profundas da provisão divina. Você não está mais apenas passando pela vida. Você está entrando na vida com mais abundância. Você sente isso, não é? Algo dentro de você está despertando. Há uma mentira que o mundo lhe alimenta desde a infância. Que a grandeza pertence aos outros. Que algumas pessoas simplesmente foram feitas para ascender enquanto o resto de nós luta por migalhas. Mas, no fundo, você sempre soube que algo não combinava com essa história. Porque algo em você se recusa a se acomodar. Algo em você sabe, intuitivamente, instintivamente, espiritualmente, que você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para reinar. Você não foi formado no ventre da sua mãe apenas para pagar contas, se sentir exausto e morrer com seus sonhos ainda presos dentro de você. Não. Você foi cuidadosamente, intencionalmente e magistralmente projetado para transbordar. Transbordar não é apenas um conceito, é o seu projeto original. E quando digo transbordar, não me refiro a luxo ou sucesso superficial. Refiro-me ao tipo de vida em que a paz é sua configuração padrão, onde sua alma não está em guerra consigo mesma, onde a provisão flui sem pânico, onde sua presença desbloqueia avanços na vida de outros. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas é ensinada a se encolher, a diminuir sua luz, a aceitar apenas o suficiente como sagrado, para glorificar a carência e o medo e chamar isso de humildade. Deixe-me ser claro, não há nada de humilde em sufocar os dons que Deus colocou dentro de você. Não há nada de espiritual em viver em permanente esgotamento. Não há nada de nobre em lutar quando Deus o chamou para transbordar. O inimigo da sua alma não teme a sua pobreza. Ele teme a sua abundância. Ele teme o momento em que você percebe o que está dentro de você. Por quê? Uma vez que você abraça o seu desígnio, uma vez que você caminha nessa identidade divina, você se torna perigoso para as trevas.
Então agora eu pergunto, como seria a sua vida se você se tornasse plenamente a pessoa que você foi criado para ser? O que aconteceria se você parasse de se desculpar pela sua unção? Se você parasse de minimizar o seu potencial? Você não precisa de permissão para se elevar. O céu já disse sim. Vamos expor isso agora. Aquela voz que tem sussurrado para você no silêncio. Aquela que diz, isso é o melhor que pode acontecer. Isso lhe diz para não esperar demais, para não ter muitas esperanças, porque a decepção está logo ali na esquina. Essa voz não é sabedoria, não é realismo, é guerra. E ela tem uma missão, roubar de você tudo que Deus destinou a você. A carência não é apenas uma condição, é uma mentalidade. E por gerações, ela tem sido transmitida como herança. Pobreza de crença, escassez de esperança, um acordo silencioso com a pequenez, enraizado no medo, revestido de falsa humildade. Mas vamos quebrar esse acordo agora. Você nunca foi feito para viver com medo de contas, temendo o futuro, preparando-se para o impacto a cada passo. O Deus que teceu galáxias no céu noturno, que alimenta pardais e veste lírios, não se esqueceu de escrever provisão em sua história. Você não foi criado para recuar toda vez que seu telefone toca, imaginando se são mais notícias ruins. Você não foi feito para calcular seus sonhos com base no seu saldo bancário atual. Você não é a soma das suas circunstâncias. Você é o portador da herança divina. Mas aqui está a estratégia do inimigo. Ele não te destrói de uma só vez. Ele planta dúvidas sutis, sussurros no escuro. Talvez eu não tenha sido feito para mais. Talvez a abundância seja para os outros, não para mim. E aos poucos, você começa a se encolher em direção à sobrevivência. Quando você nasceu para expandir o reino. Mas você está acordando agora, não é? Você está começando a ver que a guerra não era contra o seu bolso, era contra o seu valor. Porque se o inimigo consegue mantê-lo na carência, ele pode mantê-lo distraído do propósito. Ele sabe que um crente que anda na abundância é uma ameaça ao sistema de medo que ele construiu. Então, vamos acabar com essa mentira hoje. Você não foi esquecido. Você não foi feito para viver pequeno. E acima de tudo, você não está desqualificado. Você não precisa merecer o que Deus já criou. Você só precisa concordar com isso. Pare de medir seu futuro pelos números da sua conta bancária. Pare de acreditar que seu próximo avanço depende de um cargo, de um contrato ou da aprovação de outra pessoa. Porque a verdade é ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Sua fonte nunca deveria ser humana. A provisão do céu não está vinculada à tendência de mercado, gráficos de inflação ou aos limites de um sistema criado pelo homem. Deus não verifica as taxas de juros antes de abençoá-lo. Ele não convoca reuniões no céu para discutir se seu chefe gosta de você o suficiente para lhe dar um aumento. Ele é a fonte. Sempre foi. Sempre será. Quando Deus enviou maná aos israelitas no deserto, não havia supermercado, nenhum fornecedor, nenhuma cadeia logística. Apenas céu aberto e libertação sobrenatural. Quando Elias estava escondido, Deus não enviou um rei para alimentá-lo. Ele enviou corvos, pássaros do céu, para levar pão e carne a um homem marcado pelo destino. Quando Jesus estava diante de 5 pães e 2 peixes, cercado por milhares de pessoas famintas, ele não olhou para o que lhe faltava. Ele olhou para cima. Porque no momento em que você para de calcular seu futuro com base no que está em suas mãos, começa a alinhar sua fé com o que está no coração de Deus. Tudo muda. Você começa a entender que seu trabalho não é seu provedor. É apenas um canal. E se esse canal se fechar, o céu tem outros. Seu pai é dono do gado em 1000 colinas. Ele é dono das colinas. Ele é dono do céu acima delas. E o ar que você respira é alugado da sua misericórdia. Não há seca no céu. Não há recessão. Não há interrupção na cadeia de suprimentos. Apenas abundância. Então pare de encolher seus sonhos para corresponder ao seu salário. Comece a expandir sua fé para corresponder às suas promessas. Porque quando Deus se torna a sua fonte, a falta se torna irrelevante. Não confunda riqueza com abundância. Uma pode encher sua carteira. A outra enche sua alma. Abundância não é dirigir carros de luxo, exibir roupas de marca ou perseguir aplausos em espaços digitais. Isso é desempenho. Isso é barulho. A abundância é silenciosa, é sagrada, é poderosa. É o conhecimento, profundo, inabalável, de que nada lhe falta porque o doador vive dentro de você. De que adianta uma conta de $1 milhão se você acorda com a ansiedade roendo o peito? De que adianta a popularidade se sua paz está falida? Você pode ter propriedades em qualquer cidade e ainda andar por aí com um espírito que parece um deserto. A verdadeira abundância é acordar em silêncio, não em pânico. É ir para a cama sem o peso do amanhã esmagando suas costelas. É estar tão ancorado no propósito que a rejeição não o desorienta e o fracasso não o define. E se aprofunda ainda mais. Abundância é a liberdade de doar sem temer a falta. Abençoar os outros sem cálculos.
Mostrar-se como você mesmo, sem filtros, sem medo, porque seu valor não está em debate. Já foi selado no céu. Quando você anda nesse tipo de transbordamento, ele se espalha por todos os cômodos em que entra. Você se torna a resposta à oração silenciosa de outra pessoa. Você se torna o rio na seca de outra pessoa. Não por causa do que você possui, mas por causa de quem você se tornou. E aqui está o que não lhe dirão. Esse tipo de abundância não pode ser falsificado. Não é fabricado pela cultura da rotina ou por slogans de autoajuda. Nasce na intimidade com a fonte. É cultivado no lugar oculto. É a recompensa daqueles que se recusaram a trocar suas almas por aplausos. Você está sendo chamado para essa vida agora. Não algum dia. Não se tudo der certo. Agora, vamos ser honestos. A maioria das pessoas não está vivendo. Elas estão sobrevivendo. Não por escolha, mas por condicionamento. Não porque sejam fracos, mas porque nunca lhes ensinaram que havia mais. E a parte mais cruel? Você pode viver a vida inteira em modo de sobrevivência e ainda chamar isso de normal. Acordar já cansado. Dizer sim quando seu espírito grita não. Sempre é uma emergência do colapso. Sorrir na igreja, invadir a privacidade e chamar isso de fé. Mas vamos chamá-lo pelo que é. Escravidão. O tipo de escravidão que é socialmente aceitável. Aplaudida até. Trabalhe até a morte e te chamarão de disciplinado. Se esgote, te chamarão de forte. Mas Deus nunca te projetou para sobreviver de fumaça. Ele nunca escreveu uma história onde você tivesse que conquistar cada gota de paz com sangue, suor e colapsos. O modo de sobrevivência pode ter te ajudado a chegar até aqui, mas nunca foi para ser sua identidade. Era uma ponte, não um destino. E a tragédia? Muitas pessoas constroem casas nessa ponte. Elas se acomodam na exaustão, enfeitam a luta, ficam confortáveis no caos e chamam de a vida é assim mesmo. Mas você não. Algo dentro de você está começando a se rebelar. Você sente o descontentamento divino, o sussurro que diz: tem que haver mais do que isso. E há. Mas primeiro, você precisa confrontar a mentira, que você foi feito para sobreviver com dificuldade. Esse favor é para outra pessoa. Essa paz é para algum dia. Não. Você nunca foi destinado a ficar no Egito. Você está sendo chamado para atravessar o Mar Vermelho. E se você se recusar a se acomodar, se ousar acreditar que a sobrevivência não é o seu teto, então o transbordamento o encontrará no deserto. Precisamos ser claros agora. Deus não faz sugestões. Ele não emite afirmações vagas. Quando o céu fala sobre sua vida, não é um discurso motivacional superficial. É um decreto real. Ele não disse, talvez você seja abençoado. Ele disse, você é abençoado. Ele não sugeriu que você pudesse ascender. Ele declarou, você é a cabeça e não a cauda. Ele não se perguntou se você poderia emprestar a muitos. Ele disse que você emprestaria. Estas não são metáforas. São leis espirituais escritas em seu destino. Leis que não se curvam à economia. Leis que não cedem a traumas geracionais. Leis que não vacilam diante do seu passado. E, no entanto, muitos tratam a palavra de Deus como uma esperança frágil. Como se o resultado ainda dependesse de quão bem se comportam, quão perfeitamente oram ou quão arduamente se esforçam. Mas ouça-me. O poder das promessas de Deus não se baseia no seu desempenho. Se baseia na natureza dele. Ele não é um homem para mentir. Ele não é um político para manipular. Quando ele fala, o universo se remodela para obedecer. E quando ele fala sobre você, o céu, a terra e até o inferno são forçados a ouvir. Então, por que você está se encolhendo diante das circunstâncias? Por que você está negociando com medo? Por que você está implorando por algo que já foi assinado, selado e entregue pelo sangue do Cordeiro? Isso não é arrogância. Isso é alinhamento. Acreditar menos do que Deus diz sobre você não é humildade, é rebelião contra o seu projeto original. Deixe isso penetrar em você. Cada momento em que você permaneceu escondido, cada sim no escuro, cada passo dado sem aplausos, o céu observou, e o que você pensava ser obscuridade era, na verdade, consagração, uma preparação para a visibilidade que não te corromperia, um alongamento que não te quebraria quando a luz finalmente tocasse seu rosto. Porque há mantos que não podem repousar sobre ombros rasos. Há tarefas pesadas demais para recipientes vazios. Há portas sagradas demais para serem abertas por pessoas viciadas em atalhos. Então Deus permitiu que você construísse. Em silêncio, Ele deixou a multidão passar por você, para que seu alicerce se mantivesse quando o peso chegasse. Ele permitiu que as pessoas o ignorassem, para que seu valor não se apegasse à validação delas. Ele permitiu que outros se levantassem rapidamente, para que você pudesse se levantar corretamente. Veja bem, o que nasce no barulho muitas vezes desmorona no silêncio, mas o que nasce na quietude
Não pode ser abalado pelo rugido do inferno. E agora, sem aviso, sem anúncio, a plataforma está se formando sob seus pés. Não porque você a perseguiu, mas porque sua obediência a convocou. E o que você carrega não é carisma, não é marca, não é uma versão polida da fé. É autoridade, o tipo que faz demônios tremerem e destinos despertarem. O tipo que não precisa gritar para mudar atmosferas. O tipo que fala, e as coisas se movem. Não porque você disse, mas porque você morreu o suficiente para carregar isso. Você não está apenas entrando em salas agora. Você está entrando em reinos. Lugares que estavam trancados até você estar pronto. Conversas que não podiam acontecer até que seu coração estivesse quieto o suficiente para ouvir. Tarefas que esperaram gerações por alguém corajoso o suficiente para ser fiel na obscuridade. E aqui está você, marcado, pronto, ressuscitado, não para ser famoso, mas para ser frutífero. Porque isso nunca foi sobre ser visto, foi sobre se tornar. E o que você se tornou, na fornalha, na espera, na quebra, é exatamente o que o mundo precisa agora. Alguns perseguem o impacto com um megafone, outros o constroem com um martelo, em silêncio. Um ato de obediência de cada vez. E o céu? Ele não se impressiona com o volume. Ele se move com consistência. O legado não se constrói nos dias em que você se sente forte. Ele é escrito com tinta feita de sacrifício, contenção e obediência invisível. As orações que você nunca disse a ninguém que fazia. As vezes que você perdoou sem receber desculpas. As horas em que você trabalhou sem que ninguém aplaudisse. Os momentos em que você se levantou quando ninguém mais o faria. Quando desistir teria feito mais sentido do que seguir em frente. É aí que o legado respira. Não em etapas, mas em lugares secretos. Não em influência, mas em herança. Não no que você acumula, mas no que você deixa para trás, que não pode perecer. Davi queria construir o templo. Ele tinha a paixão, a riqueza, a influência. Mas Deus disse, não, suas mãos estão muito marcadas pela guerra. Deixe seu filho construí-lo. Então Davi não reclamou. Ele não fez disso algo sobre si mesmo. Ele começou a reunir materiais para uma glória que nunca veria. Isso é legado. É semear o que você nunca colherá, para que outra pessoa possa comer e não se esquecer do seu Deus. É preparar altares para gerações futuras. É derramar sobre filhos e filhas que talvez nunca conheçam o seu nome, mas que passarão pelas portas que você sangrou para abrir. Porque em algum momento, a verdadeira medida da sua vida não será o que você construiu, mas quem foi capaz de se erguer a partir do seu alicerce. Então, enquanto o mundo conta seguidores, você conta almas. Enquanto outros comercializam influência, você multiplica petróleo. Enquanto muitos exigem atenção, você cava poços que não secarão quando sua voz calar. O legado não é alto, é duradouro. E no tribunal da eternidade, não será o eco do seu nome que importará. Será a ondulação da sua fidelidade, ainda se movendo através das gerações. Muito depois de você ter ido para casa, o mundo só vê você no campo de batalha. Armadura vestida, espada em punho, voz firme, costas eretas. Mas o céu vê algo mais profundo, o custo de carregar um manto. Porque atrás de cada gigante que você mata, há uma caverna na qual você se arrastou quando o peso se tornou insuportável. Um espaço onde coroa não parecia honra, mas pressão. Onde seus próprios pensamentos gritavam mais alto que seus inimigos. E o Deus que um dia trovejou, agora sussurra, ou não diz nada. Essa é a caverna que Elias conhecia, depois de invocar fogo do céu, depois de converter o coração de uma nação de volta a Deus. Ele desabou sob uma árvore e disse, Deus, estou farto. Aquele momento não o enfraqueceu, tornou-o real. Até os mais ungidos se cansam. Até os mais ousados se cansam de ser sempre fortes. E às vezes, você não precisa de mais nenhuma palavra. Você precisa de pão e sono. E um Deus que não repreende seu colapso, mas se deita ao seu lado no pó e espera até que você tenha forças para se levantar novamente. Descanso não é recuo. Quietude não é rendição. Às vezes, parar é a coisa mais espiritual que você pode fazer, porque você não pode derramar daquilo que não deixa Deus reabastecer. E o que o inimigo mais quer é que você confunda esgotamento com derrota, que se esgote fingindo que ainda está em chamas, que troque presença por desempenho, para carregar a glória sobre um alicerce que rachava sob seus pés. Mas aqui está a verdade. Até os guerreiros precisam chorar. Até os profetas precisam fazer uma pausa. Até os reis precisam se esconder por um momento na caverna. Não porque estejam fugindo, mas porque estão sendo reformados. Então, se você se encontrar lá agora, cansado, vazio, completamente seco,
Você não está regredindo. Você está sendo reconstruído. E quando você sair dessa caverna, carregará algo mais profundo que o fogo. Uma nova frequência. Uma voz que não apenas ecoou o céu, mas foi marcada por ele. Deixe-o alimentá-lo. Deixe-o sussurrar novamente. Deixe-o lembrá-lo de que a tarefa não mudou. Mas agora, você também não. Antes que os movimentos existam. Antes que as nações mudem. Antes que a maré da cultura vire. Sempre há um som. Um som que não nasce da estratégia, mas da rendição. Um som que não ecoa o que todos os outros estão dizendo, mas corta o barulho como uma lâmina. Um som que ofende antes de confortar, que perturba antes de construir. Um som que carrega não o volume humano, mas a frequência divina. Você nunca foi chamado apenas para falar. Você foi chamado para sinalizar, para levar a vibração do céu a lugares áridos, para gritar antes que os muros caiam, para profetizar antes que os ossos se movam, para anunciar o que ninguém vê ainda, e continuar declarando, até que o invisível se torne inegável. Mas esse tipo de voz não vem de dons, vem da consagração. João Batista não viralizou. Ele foi para o deserto. Ele não foi validado por multidões. Ele foi validado pelo peso do seu som. Uma voz clamando, não de uma plataforma, mas do isolamento. O deserto era o seu palco. E o céu ouviu. Veja bem, o reino não precisa de mais barulho. Ele precisa de peso. E peso não vem da repetição. Ele vem da revelação que foi carregada, não copiada. Então, se você se sente diferente, ótimo. Se sua voz não se encaixa no algoritmo, perfeito. Você não nasceu para ecoar. Você nasceu para sinalizar a mudança das estações, a chegada da misericórdia, o colapso de impérios construídos na areia. Isso marca um lugar no espírito e diz: aqui, bem aqui, alguém acreditou em mim o suficiente para terminar. Este é o momento, a virada, a transformação, a revelação de tudo que você carregou, chorou, sangrou e quase desistiu. Mas você não fez isso. E agora as comportas se abrem. E a glória não sussurrará. Ela rugirá. Nunca se tratou de sobreviver à tempestade. Tratava-se do que você se tornaria do outro lado dela. Você não estava sendo testado para punição. Você estava sendo confiado para o peso. O tipo de peso que não pode ser carregado por carisma. O tipo de peso que não pode ser apressado, comprado ou emprestado. O tipo de peso que só é formado no fogo e provado em silêncio. E agora, a poeira começa a baixar. Não porque tudo faz sentido, mas porque algo dentro de você parou de precisar dele. Você não está mais pedindo sinais. Você se tornou o sinal. Um testemunho vivo de como é a perseverança. Quando batizada em óleo, você carrega o aroma da rendição, o resíduo da luta, e um fogo que não te consumiu. Ele te coroou. Agora o vento diminui. O barulho desaparece. E você não precisa levantar a voz para explicar como conseguiu. A evidência está viva em sua presença. O silêncio que antes te atormentava, agora é o palco onde a glória de Deus paira. Porque ele nem sempre anuncia o que está prestes a fazer. Às vezes, ele apenas revela o que não podia mais ser escondido. Você, inteiro, transformado, preenchido com presença, não perseguindo momentos, mas carregando a eternidade. Então, deixe os céticos assistirem. Deixe os críticos sussurrarem. Deixe o mundo especular. Você não precisa dizer uma palavra. Apenas fique de pé. Apenas respire. Deixe o óleo brilhar através das suas cicatrizes. Deixe a glória falar. Porque aqueles que foram marcados em segredo sempre serão revelados em poder. Se o seu espírito ainda está tremendo, é porque algo eterno acabou de se abrir dentro de você. Isso não foi apenas uma mensagem. Não foi apenas inspiração. Isso foi uma interrupção divina. Uma colisão sagrada entre o seu presente e o seu chamado. E, quer você perceba ou não, você acabou de cruzar uma linha que não pode ser descruzada. Você não pode voltar ao normal depois disso. Você não pode retornar à sobrevivência depois de ouvir o destino rugir. Você não pode deixar de ouvir o que o céu sussurrou em sua corrente sanguínea. Porque quando a verdade te atinge assim, ela não bate, ela quebra correntes. Ela confronta tudo o que você acreditava ser pequeno sobre si mesmo e te desafia a sair do túmulo que você chamava de normal. E agora, a responsabilidade é sua. Não realizar, não se esforçar, mas dizer uma palavra com todo o seu ser. Sim. Sim ao manto. Sim ao peso. Sim ao processo. Sim ao Deus que se recusa a deixar você se encolher em segurança. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa de cada passo mapeado. Você só precisa de coragem para o próximo passo. É aí que mora a glória. No espaço entre a sua obediência e o resultado dele. Então,
Se esta palavra te encontrou, é porque o céu já estava se movendo em sua direção. E agora você já viu demais, ouviu demais, sentiu demais, para fingir que isso era apenas mais um vídeo. Não era. Este era o céu colocando chaves em suas mãos. O que você desbloquear em seguida não depende de mim. Depende do que você faz com o que acabou de ser desbloqueado em você. Então, faça uma pausa. Respire. Que o silêncio após este momento seja sagrado, porque você acabou de ser marcado. Não para desempenho, mas para presença. Não para fama, mas para fogo. Não pelo barulho, mas pela glória. E agora, a verdadeira jornada começa.